Estamos de volta, ao vivo com você, 7 horas e 5 minutinhos com o seu balanço geral nessa manhã de sexta-feira. E chegou agora o momento de falar sobre saúde. É hora do quadro Fala, Doutor. Hoje o assunto é infecção urinária, uma doença infecciosa que pode ocorrer em qualquer parte do sistema urinário, em especial na bexiga e também na uretra. O problema é muito comum. Estima-se que no Brasil, a cada ano, surjam mais de 2 milhões de casos. Sobre o assunto, eu recebo ao vivo aqui no estúdio o médico urologista, o doutor Bruno Garcia, que está aqui com a gente participando do Balanço Geral de hoje. Bem-vindo, bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Tamires, bom dia a todos. Começando falando sobre qual a ação desse problema no corpo de uma pessoa. Quando uma pessoa está com infecção urinária, de que maneira o corpo dessa pessoa se comporta? A infecção urinária, ela acomete principalmente as mulheres e normalmente as mulheres sentem um ardor, um queimor ao urinar e uma polaciúria, que é a ida várias vezes ao banheiro com intervalos mais curtos. Uhum. Eventualmente, às vezes tem dor na região pélvica, na região abaixo da barriga. Uhum. Isso causa muito mal-estar, ao ponto de comprometer completamente o estilo de vida. A pessoa pode ficar sem conseguir trabalhar, por exemplo. Tem mulheres, por exemplo, que podem ter infecção urinária e normalmente acabam faltando ao seu trabalho por questão de dor, por questão social. E é um problema muito sério, que tem uma repercussão econômica no país, principalmente no verão, por conta do calor, do abafamento. Normalmente essas infecções são ascendentes, né? As bactérias elas provêm do trato urinário muito inferior, da região da pele, dessa região, que fica abafada justamente pelo calor. Uhum. Principalmente aqui, né? Sergipe, Nordeste, muito calor. Vamos a mais perguntas aqui, as perguntas do quadro Bom Dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Sara Jandira e eu gostaria de saber quais são os fatores de risco para a infecção urinária. O grande fator de risco para a infecção urinária é a higiene, os hábitos hídricos. Né? No verão, apesar da mulher ou do homem beber mais água, acaba urinando menos. E é durante a micção, durante a urina, que há a lavagem do trato urinário. Então, como as mulheres têm a uretra mais curta, elas têm a possibilidade de infecção mais evidente do que nos homens. Uhum. As mulheres acabam sendo mais acometidas por esse problema. É o grande fator de risco, ser mulher, o calor, higiene pessoal e eu diria que imunossupressão, outras comorbidades, né, como diabetes, apesar de não ter uma ligação direta, doenças associadas é um fator de risco para infecções urinárias. E a gestação, claro. Gestação é bastante comum, né? A infecção urinária. Vamos a mais participações aqui. Bom dia. Bom dia, Tamires. Aqui é a cantora Eliana Lima, de Paulo Afonso, Bahia. Gostaria de saber se a infecção urinária é transmissível. A infecção urinária não é transmissível. A pessoa é contagiada por si só, né? Não é transmitida de pessoa para pessoa. Não é transmitida de pessoa para pessoa. Então, os hábitos da pessoa, por si só, é que vão ocasionar a infecção urinária. Exatamente, Tamires. São os hábitos que a gente chama de orientações higieno-dietéticas. Os hábitos alimentares, os hábitos hídricos e a higiene pessoal. Uhum. E aí, quando o doutor fala em hábitos alimentares, isso inclui também a hidratação, né? Beber bastante água. E essa alimentação tem que ser rica em fibras, frutas, verduras, legumes. Há uma associação entre a parte intestinal e infecções urinárias. Não é uma associação direta, mas aquela pessoa que tem uma constipação, normalmente ela tem mais infecções urinárias, até porque as bactérias do trato urinário normalmente são bactérias provenientes do trato intestinal. Entendi, doutor. Vamos a mais participações aqui no telão do Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, Tamires. Me chamo Davidson Lima e gostaria de saber se existe alguma maneira de prevenir a infecção urinária. Bom dia, Davidson. Né? Excelente pergunta. Existem maneiras de prevenir a infecção urinária através dos hábitos, como já frisamos. Né? Normalmente, na época do verão, as pessoas vão mais à praia, vão mais a piscinas. Como quando trabalham, ficam mais abafados, talvez o tipo de vestimento, o tipo de tecido propicia uma proteção maior, como um algodão.
além de beber mais água e urinar mais. Entendi, doutor. Em relação à infecção urinária, pode ocasionar câncer na mulher ou não, se não tratada bem? A infecção urinária ela não é um fator de risco para câncer, mas é um fator de risco para comorbidades mais sérias, como a cistite intersticial, que é uma dor pélvica crônica, e as mulheres, algumas têm infecções urinárias de repetição, que é um transtorno muito grande para essas mulheres. Entendi, doutor. Vamos a mais participações aqui no telão do Balanço Geral, hoje falando sobre infecção urinária. Bom dia. Bom dia, Tamires. Meu nome é Raquel Silva. Eu gostaria de saber por que a infecção urinária acontece mais em mulheres. É uma excelente pergunta. As mulheres têm a uretra mais curta, é uma uretra 4 vezes menor do que a do homem. O homem tem um pênis, notoriamente, né? E isso acaba que a bactéria, para poder causar infecção, ela tem que ascender o trato urinário. Nesse período, nesse interim, é o tempo de fazer uma micção. Então, as mulheres, com certeza, têm mais infecções urinárias. Além do que, a uretra feminina desemboca na vulva, que é uma região altamente assim, contaminada, com flora ativa ali. Entendi, doutor. Mais participações aqui com a gente, mais perguntas no telão do Balanço Geral. Aqui com a gente, vamos soltar então as perguntas. Bom dia. Bom dia, Tamires. Eu me chamo Liciane Pimentel e gostaria de saber por que as mulheres grávidas ficam mais expostas à infecção urinária. Excelente pergunta. As mulheres grávidas, ela tem uma alteração hormonal intensa, né? O próprio crescimento do feto, do bebê, propicia um retardo, uma estase na parte de drenagem urinária. Isso favorece as infecções por si só. Quais são os prejuízos da mulher que tem infecção urinária durante a gestação, doutor? É uma pergunta excelente, Tamires, porque as mulheres grávidas é a única entidade que se ocorrer um exame de urina alterado, é que a gente trata, que a gente chama de bacteriúria assintomática. É quando você faz um exame de urina e vem com alteração, com sinais infecciosos. O grande risco é o parto prematuro. Por isso que as mulheres gestantes são tratadas, mesmo sem sintomas, apenas com o exame de urina alterado. Essa infecção pode atingir a parede do colo do útero? Pode atingir. Se a infecção não for tratada, ela pode evoluir para infecções em órgãos adjacentes. É bastante raro isso, porque 85% das infecções urinárias elas se resolvem espontaneamente, apenas ingerindo líquidos, urinando o próprio organismo. Os outros 15%, 10%, eu diria, é tratado com antibiótico de uma forma natural. O paciente vai no médico antes, pelos incômodos exacerbados, e acaba sendo tratado. No caso das mulheres gestantes, precisam ser antibióticos específicos, né, doutor? Tem que ter cuidado na parte do antibiótico para não afetar a barreira do sangue com o feto e não atingir a criança, né? O feto, no caso. Então, tem que ser antibiótico voltado para a gestação. Vamos a mais uma pergunta aqui no telão do Balanço Geral. Bom dia. Bom dia, Tamires. Eu me chamo Silvana Sá e gostaria de saber como é feito o diagnóstico sobre infecção urinária. Silvana, essa é a pergunta que as mulheres fazem, os pacientes fazem no dia a dia mesmo. O diagnóstico ele é basicamente clínico. A paciente que vem com ardor, queimou, a urinar, fazendo urina em intervalos muito curtos, ela já pode ter o diagnóstico de infecção urinária, claro, excluindo outras causas adjacentes, como uma candidíase ou algo do tipo da vagina, já pode ser tratado. O exame de urina alterado não significa infecção, tá? A não ser que você tenha sintomas. Então, esses seriam os casos que a gente trataria. Doutor, é importante frisar o tratamento da infecção urinária, né? Beber bastante água. Vamos recapitular, então, para quem está acompanhando o Balanço Geral. Então, um paciente que tem sintomas do trato urinário, ardor, queimou, disúria, uma dificuldade para fazer xixi, ida várias vezes ao banheiro, dor pélvica, essa paciente ela pode ser diagnosticada com infecção urinária. O tratamento é muito simples, é o uso de antibiótico. Em geral, a gente recomenda o uso de uma dose única de antibiótico
E eu diria para beber bastante água e evitar primeiro a infecção urinária. Tem que evitar. E uma última pergunta, crianças podem desenvolver a infecção urinária? Crianças podem, é relativamente até comum crianças terem infecção urinária, pelo fato de usar fralda, pelo contato de urina, se não for bem higienizado, o contato com as fezes, com o trato urinário, e também uma pequena parcela tem também alterações do trato urogenital, que é diagnosticado a partir de infecções de repetição, que é bom investigar também aquelas crianças que têm infecção rotineiramente. Os pais precisam ficar de olho. Doutor, quero agradecer a sua participação aqui com a gente nessa manhã de sexta-feira, levando muito esclarecimento para todos. Obrigada. Tamires, um abraço a todos e se cuidem. É isso aí, bom dia.